Uma das pessoas que amadureceu muito meu ministério na palavra, me ajudou muito, aí lixando, entendendo os conceitos bíblicos, é o pastor que vai ministrar para a gente hoje à noite. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes escritores de teologia e de cristianismo que nós temos no país. É um dos grandes mestres da palavra da história dessa nação. Inclusive, antes de apresentá-lo, ele trouxe algumas coisas aqui que eu quero reforçar muito para você, passar lá na livraria adquirir. Hoje ele está lançando o livro A Bíblia em 1 Minuto. Ou seja, tem gente que já tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Às vezes por alguma questão intelectual, às vezes por tempo, cada um tem suas limitações ou desculpas. Mas ler a Bíblia em 1 minuto dá. Então, lá na livraria vai estar a Bíblia em 1 Minuto, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Vai estar a Bíblia da Mulher Extraordinária. E vai estar essa que com certeza eu vou adquirir hoje, a Bíblia Pregação Expositiva. Então, uma Bíblia de estudo para quem quer, dentro da palavra, ainda ter os sermões, os estudos e as reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu gostaria que você, de pé, com muita honra, recebesse esse príncipe do Senhor, um mestre na palavra, reverendo Hernandes Dias Lopes. Seja muito bem-vindo à Escola de Sabedoria. Privilégio estar com vocês. Podem assentar, por gentileza. Tiago, gratidão pelo amável e honroso convite. Eu quero partilhar com vocês, então, um texto que é caro ao meu coração. Está em 1 Samuel, capítulo 1. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou resumir a leitura nos versos 26 a 28, mas quero contemplar todo este capítulo. Está escrito o seguinte: Ana, que era uma mulher estéril, e que orou diante de Deus e chorou na presença de Deus, pedindo um milagre na sua vida, apesar da oposição da sua rival, apesar da pressa do sumo sacerdote, da incompreensão do seu marido, ela continuou orando por um milagre. E o milagre aconteceu. E ela consagrou este filho, fruto do milagre, a Deus. E o versículo 26 a 28 retrata a devolução dessa criança para Deus nos seguintes termos. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero tratar com vocês nesta noite, então, sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país nutriu um sonho inédito e audacioso: o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Preparou-se para aquela grande empreitada da vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando chegou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu
o seu auditório e voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é possível que neste auditório haja algumas pessoas que tenham perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É possível que alguém aqui já tenha visto os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, já enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus nesta noite. Estamos na presença daquele que é o todo-poderoso Deus, para quem não tem causa perdida, para quem não tem problema insolúvel, para quem não tem doença incurável. Ele pode tudo quanto Ele quer. Esse texto retrata uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas o ventre dela é um deserto, ela é estéril. Eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez alguém chegaria dizendo: olha, Ana, você é uma mulher que ora tanto, mas está estéril, deve ter alguma coisa errada na sua família. Você precisa fazer uma investigação mais detalhada da sua árvore genealógica, porque talvez haja alguma maldição hereditária que precisa ser quebrada, precisa ser curada. O problema dela não era maldição hereditária. Talvez alguém mais audacioso chegasse como os amigos de Jó, dizendo: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não identificar e confessar esse pecado, você não vai ser curada. O problema de Ana não era pecado escondido. Talvez alguém mais ousado diria para ela: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. O versículo 5 do texto de 1 Samuel, capítulo 1, diz que foi Deus quem cerrou a sua madre. O verso 6 diz que foi Deus quem a deixou estéril. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio, tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na nossa cabeça. Porque se Deus é bom, e Ele é, se Ele tem o melhor para nós, Ele tem, por que Deus adia os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é da bênção, é do abençoador. Não é de dádivas, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus: saúde, família, amigos, prosperidade, sucesso, fama, reconhecimento, medalhas de honra ao mérito e troféus da fama, e nada disso vai preencher o vazio do seu coração. Nada ocupa o lugar de Deus em sua vida, porque Deus colocou a eternidade em seu coração, e só Ele preenche esse vazio. Agostinho de Hipona, no seu afamado livro Confissões, diz que Deus os criou para Ele, e só Ele pode preencher esse vazio do nosso coração. Por que Deus adia os nossos sonhos? Segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos para reconhecermos que tudo que temos e tudo que somos vem dEle, pertence a Ele e deve ser consagrado de volta para Ele. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento, ela teria feito de Samuel, seu filho, um ídolo, e a vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel.
Às vezes nós pedimos para Deus uma bênção e Deus não la concede. Por exemplo, pedimos prosperidade e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Aí a pessoa começa a prosperar. Cada ano acrescenta mais um item na sua declaração de imposto de renda. Mas aí a pessoa está tão ocupada cuidando das bênçãos que não tem mais tempo para o abençoador. Correndo tanto atrás das dádivas que não tem mais espaço na sua agenda para o doador. Ela transforma a bênção num ídolo. Ela substitui o Criador pela criatura. Deus adia os nossos sonhos para que nós entendamos isso. A vida que temos, a casa que moramos, o carro que andamos, o dinheiro que granjeamos, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus e tudo precisa ser consagrado de volta para Deus. Mas em terceiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. O sonho de Ana era apenas ser mãe, mas o projeto de Deus na vida de Ana é que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata à presença de Deus. Às vezes você endereça a sua súplica a Deus e Deus não a atende, porque Ele está olhando para você dizendo: meu filho, minha filha, eu não vou atender você porque você está pedindo um pouco demais, seu pedido é acanhado demais, eu tenho coisa melhor para você. Eu estou preparando algo muito maior para você. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais elevados do que os seus caminhos. Quando José do Egito estava preso, e ele era inocente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se dele e ficou mais 2 anos mofando numa cadeia imunda. E você pergunta: mas onde está Deus? Que deixa um filho seu inocente padecer uma injustiça tamanha? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair? Se tivesse saído no tempo que queria sair, talvez o máximo que ele teria sido na vida era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Mas naqueles 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da prisão e ser o governador do Egito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Mas em quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus. Ele é livre e Ele é soberano. E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No capítulo 2, versos 6 a 8, está escrito que Ana disse que Deus é aquele que dá vida e o que tira a vida, o que exalta e o que rebaixa. O Deus que tira o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Às vezes, Tiago, eu vejo por aí, nas minhas andanças, alguém em nome de uma fé robusta beirando a blasfêmia. Quando chegam para Deus com petulância, dizendo: Deus, eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu exijo. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas em um alto e sublime trono. Que tolice. Deus é soberano. Deus é livre. Ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer, com quem quer, para o louvor da sua glória, e não precisa pedir licença nem para você, nem para mim. Agora, por outro lado, quando Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Há aqueles que hoje, do topo da sua arrogância, dizem assim: bom, mas o tempo dos milagres ficou lá no passado, em tempos de outrora, em tempos idos, em priscas eras. Hoje Deus não faz mais. Porém a Bíblia nos informa que Deus não está aposentado.
ele não vestia um pijama, ele não está numa cadeira de balanço, ele trabalha até agora, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele faz, e quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu fico imaginando que Ana, como uma mulher piedosa que era e instruída, ela deve ter buscado todos os recursos da medicina para cuidar da sua saúde. Eu acho que ela devia ter na sua bolsa os últimos exames da junta médica de Ramá, onde ela morava, dizendo: Ana, não tem cura. Mas Ana entendia uma outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. Porque a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. O homem tem limites, a ciência tem limites, Deus não tem. Ele pode o impossível, Ele faz o incrível. Quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Permita-me contar uma experiência pessoal. Eu era pastor em Vitória, sou pastor até hoje lá há 40 anos. Fui fazer uma visita no hospital. Quando eu chego no hospital, tinham 3 pessoas na porta e percebi que eram da minha cidade do interior. E ali estava uma menina de 17 anos, com um problema de câncer já em estado avançado, com metástases em vários órgãos do seu corpo. O médico lá da região, da cidade do interior, não tendo CTI no hospital, disse: você não pode mais continuar o tratamento aqui, você precisa de um CTI. Ela estava numa situação muito crítica. Sendo eu amigo do diretor, fui conversar com ele. Ele me disse: eu não posso receber essa moça hoje, eu não posso tirar um paciente para botar outro, hoje é impossível. Confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital, e fiz algo, Tiago, que eu nunca tinha feito e não me lembro de ter feito novamente, mas naquele momento fui inclinado a fazê-lo. Eu disse: filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo maior do que encontrar uma vaga no hospital, num leito de CTI. Nós podemos pedir para Deus curar a sua enfermidade. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela e orei para que Deus a curasse. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um rapaz e disse: eu conheço essa moça, e ela tem um primo que é médico na outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá. Ligamos, o primo atendeu, disse: pode trazer para cá, me traga todos os exames, eu quero ver. Quando ele chega, constata a gravidade do problema, submeteu-a a novos exames e não encontrou mais nada em seu corpo. Naquele mesmo dia ela voltou para casa. Isso faz 20 anos. O ano passado eu estava pregando na minha cidade, final do ano. Terminado o culto, algumas pessoas se aproximaram para bater um papo, tirar uma foto, e aproxima-se uma senhora dos seus 37 anos, bonita, e me faz uma pergunta inconveniente a qualquer pastor: o senhor está lembrado de mim? Nunca faça essa pergunta, porque é constrangedora. Eu olhei, tornei a olhar, disse: olha, me perdoe, mas eu não estou lembrado. Ela me disse: eu sou aquela jovem de 17 anos, que há 20 anos o senhor orou lá na porta do hospital. Deus me curou completamente, nunca mais eu tive qualquer vestígio de doença. Jesus me curou naquele dia. Não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu ou você vamos orar, Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Agora, quem tem sonhos precisa tomar cuidado, porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana enfrentou 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi sua rival Penina. Ela provocava Ana, a irritava. Quando Ana subia para Siló, a casa de Deus, a Penina provocava de tal maneira que ela começava a chorar, perdia o apetite, acho que até entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana saía de Ramá e ia para Siló, onde estava a Arca da Aliança. Não consta o texto
que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem seus 2 filhos, Rofini e Finéias, olhasse para Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana, intercedesse por Ana. A primeira vez que o sacerdote dirige a palavra a Ana, é para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada e filha do demônio, filha de Belial, dentro da igreja. Se fosse hoje, eu acho que Ana sairia da igreja muito magoada. Talvez diria, nunca mais bota os pés nesse lugar. Mas ela era uma mulher madura. Não era daquele tipo de crente porcelana, cristal, qualquer coisinha semilindra. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido, Eucana. Ele era um maridão, provedor, amoroso, companheiro, mas ele tinha a cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres. Ele conhecia a história da redenção, como Deus curara Sara, como Deus curara Rebeca, como Deus curara a Raquel, do mesmo problema. Ele via sua mulher orando, chorando. Não consta o texto que em momento algum eu chegasse para sua mulher dizendo, eu vejo você orando, eu vejo você chorando, eu sei que você tem um sonho, conte comigo, eu estou do seu lado, Deus já fez, Ele pode fazer de novo, então eu vou também orar com você e por você. Não, ele nunca fez isso. Mas o verso 8 nos diz que chegou um dia que ele chamou Ana para uma conversa e disse, Ana, vou parafrasear agora, Ana, não dá mais. Esse negócio de ser mãe está virando uma obsessão na sua vida, você está ficando doente. Para com isso. Não adianta insistir numa causa perdida. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste numa causa perdida? Para com isso, mulher. Aliás, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria, Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim. Não chore por ele, Ana. Cuidado, que os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua casa. Não desista de seus sonhos. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo. Já ouvimos aqui hoje, fé é certeza, fé é convicção. Continue orando, continue chorando, continue jejuando, continue insistindo, caminhe um pouco mais, espere um pouco mais, ore um pouco mais, insista um pouco mais. Às vezes nós desistimos cedo demais, jogamos a toalha cedo demais. Quantos casamentos que acabaram porque faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perdão. Não desista, não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. E o Tiago sabe disso. Às vezes, quando o escritor termina o seu primeiro livro, nem sempre ele encontra uma editora empolgada para publicar o livro. E ele bateu em várias portas, nenhuma editora se interessou pelo livro dele. Ele ficou tão frustrado que ele chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse, no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, mais crente e mais otimista do que ele, sua mulher, disse, eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, bateu em outras portas, encontrou uma editora que se interessou. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu amo política desde a minha infância. E gosto muito de ler sobre política. E uma das pessoas que mais me encantam é a biografia de Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Harvard, em Colômbia, entrou na política, fez uma carreira brilhante, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Todavia, aos 39 anos de idade, sofreu poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas.
e alguém se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele disse: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez e nos ensina: se os nossos sonhos estão sendo adiados, você precisa também tomar posse das promessas da palavra de Deus. O que eu acho curioso é que ele falou uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, de filha do demônio dentro da igreja. Essa palavra ela não hospedou no seu coração. Permita-me dizer isso a você, depois de 43 anos de experiência cuidando de pessoas. Eu já vi muita gente doente, emocionalmente doente, porque escutou uma palavra atravessada do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da mulher, ou de qualquer outra pessoa. Se você um dia escutou uma palavra atravessada, uma flecha cheia de veneno, por favor, não acolha essa palavra. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. O que é curioso é que agora esse profeta que acabara de falar uma tolice abre a boca e de fato é um mensageiro de Deus. Quando diz para Ana no verso 17: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa. Essa palavra ela acolheu no coração. Essa palavra trouxe cura para Ana. Agora notem, ela teve 2 curas. Isso ocorreu lá em Siló. E quando ela tomou posse das promessas da palavra de Deus, a tristeza foi embora. O brilho voltou na sua face. O seu rosto resplandeceu. Ela creu e se apropriou da promessa. Mas diz o texto que ela desceu para sua casa em Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel, de tal forma que em Siló Deus curou a sua alma, em Ramá Deus curou o seu ventre. Em Siló ela creu, em Ramá um milagre aconteceu. Você quer vitórias na sua vida? Não embarque nas mensagens dos arautos do pessimismo. Não abra os ouvidos da sua alma aos pregoeiros da incredulidade. Você quer vitórias na sua vida? Estude a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia. Marque as promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Palavra de Deus é promessa de Deus, e promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Terceiro lugar, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina: volte às trincheiras da luta. Ana estava querendo ser mãe, mas vivia num quarto escuro, chorando, na contramão do projeto. Desculpe de brincar um pouco aqui. Quando eu penso em Ana querendo ser mãe, ela vivia chorando. E quando uma mulher está chorando, ela não atrai o marido. Eu acho que no dia que Ana entendeu isso, que ouviu a promessa, e o rosto dela brilhou, ela deve ter usado seus melhores cosméticos, seu melhor perfume, sua roupa mais bonita, aquele semblante radiante. Eu acho que o Eucana olhou para ela e disse: vai ter avivamento lá em casa hoje. Há uma verdade que é unanimemente aceita no campo cristão, é que nós cremos que Deus é soberano. Isso significa que nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se você está passando por uma luta, por uma prova, por um vale, isso não pegou Deus de surpresa.
As provas não vêm para nos reprovar, vêm para nos provar e nos aprovar. As provas não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Então, saiba disso. Se você está passando por uma luta, Deus tem um propósito nisso. E se Deus tem um propósito nisso, volte a cantar, volte a sorrir, volte a crer, volte a viver, saia dos quartos escuros. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser um autor cristão, pelo menos que eu saiba, Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler. Já leu? Bom, mas o que me encantou na história dele não foi o livro que escreveu, mas a biografia dele, o livro autobiográfico. Porque aos 30 anos de idade, Og Mandino estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Ora, se um cara que nem cristão consegue viver com otimismo, e você? Que pode afirmar, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Agora, ele dá uma dica muito simples e muito prática para você começar o seu dia animado. Que tem que começar o dia animado, não tem? Você não pode falar, ó, segunda-feira, ó, trânsito de São Paulo. Animado. Então a dica dele é muito prática. Ele diz assim: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte: bem de manhã, antes do café, pegue o melhor jornal da sua cidade. Hoje quase ninguém compra mais jornal em papel, né? Mas pense que você está comprando em papel. Eu não sei se você gosta do Estadão, da Folha, ou de qual gosta ou não gosta de nenhum. Mas nesse dia você vai comprar o jornal, para começar o seu dia animado. Só um detalhe. Não comece a leitura nas páginas políticas, você vai ficar depressivo. Então pula essa página depressa. Claro, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia com as páginas econômicas, porque a economia do Brasil está derretendo, você vai ficar muito desesperado. Então pula essa página também. Obviamente você não é tão valente a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula logo essa página. Bom, claro, você não vai querer começar o seu dia também lendo as páginas esportivas. Eu não sei, de repente você é santista, o seu time não está nada bem esse ano, você vai ficar meio deprê. Então pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado? Diz ele, faz o seguinte: comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, nomes grandes, nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais viviam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal, e 2 pessoas carregando pela trilha. 40 quilômetros. Minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, e caiu gravemente enferma. O meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, numa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança.
A minha mãe, entretanto, tomou outra decisão. Ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares a vida do meu filho, eu consagro esse filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Por um desígnio divino, desde que me entendo por gente, tenho muita sede de aprender. E então, na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho, rasgado. E com 10 anos eu começo a decorar as palavras do dicionário. Entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos já tinha terminado tudo que tinha naquela escola. E então Deus faz um milagre na minha vida. A minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando para a capital do estado. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me disse: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Até hoje eu não consigo compreender a bondade da minha professora. O ano passado eu escrevi um livro, dediquei a ela e fui na casa dela levar uma oferta e agradecer pela sua generosidade. Mas eu passei dias dificílimos. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Quantas noites eu procurava farinha para comer, não tinha farinha para comer, e eu dormia chorando. Às vezes pegava na rua alguma coisa jogada fora, para acalmar o meu estômago. Mas eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. Mas pasmem vocês, o meu sonho desde criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos nas praças, nos palanques. Enquanto as luzes não apagavam, o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um grande sonho. Até o dia que estava conversando com um homem de Deus e falava para ele do meu sonho, e disse mais: quando eu realizar o meu sonho de ser um político de projeção e um advogado bem sucedido, eu vou entrar num seminário no final da minha vida, porque quero encerrar minha carreira pregando o evangelho. E esse homem, com a autoridade de Deus, botou o dedo no meu nariz literalmente e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você hoje, Deus quer você agora, Deus quer a sua inteligência, Deus quer a sua juventude, Deus quer o seu vigor. E aquela palavra entrou como uma flecha em meu coração. E eu saí 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério pastoral. A minha mãe era analfabeta, ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de uma escola, mas era sábia. As maiores lições da minha vida eu aprendi com ela. E ela nunca me contou o projeto que ela tinha com Deus, por entender, se ela me contasse, eu seria sugestionado. Ela entendia uma coisa: o mesmo Deus que fez um milagre nela, haveria de fazer um milagre no meu coração. E a primeira pessoa que eu compartilhei foi com ela. Disse: mamãe, meus sonhos mudaram, não vou mais
ser um político ou um advogado, agora eu vou ser pastor. Diz: meu filho, nenhuma novidade. Por esta causa eu chorava antes de você nascer. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e me contou toda essa história em detalhes. E me disse mais. Disse: meu filho, durante todos esses anos, e ela era muito doente, eu nunca deixei de levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você nessa geração, que Deus capacitasse você para pregar a palavra. E eu chorei muito, muito com ela. E disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem um filho, se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante da vida não são os nossos sonhos, é o projeto de Deus. Então eu encerro. Então eu encerro na contramão do meu tema. Se preciso for, desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos. Se os seus sonhos não representam o propósito de Deus na sua vida, desista de seus sonhos. Mas nunca, nunca desista do projeto de Deus na sua vida. Ele é melhor. Ele é perfeito. E só este propósito pode conduzir você a uma vida plena, maiúscula e bem-aventurada. Não desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos. Mas nunca desista do que Deus tem para a sua vida. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Amém? Quem está feliz? Eu não sei se eu desisto ou não desisto. Ele foi pregando, eu falei: meu Deus, eu tenho tanto sonho. No final eu entreguei tudo para Deus. Ai, Jesus, bom demais. Recentemente o reverendo esteve lá em casa almoçando. Aí meu filho Joaquim, pequenininho, passou e falou assim: ué, pai, aquele moço da televisão. De tanto que a gente assiste lá em casa, né? Ele achou que era o moço da televisão. Eu falei: não, é o pregador, filho, que a gente assiste. E com muita gratidão no coração, eu quero só partir para 2 momentos antes de encerrar. Uma das nossas contribuições. Semanalmente a gente dá a oportunidade de você contribuir com nossos projetos. Só para que você saiba, nós estamos há 10 anos voluntariamente, sem nenhum tipo de intenção financeira, trabalhando, levando a palavra e a obra social pelo Brasil e pelo mundo. Quem é que assiste Café com Destino? Eu estou há 5 anos, todo dia, 6h57 da manhã. Quanto você pagou por isso? Nada. Há 10 anos eu prego toda semana, sem exceção, e subo no YouTube. Mais de 400 milhões de pessoas já assistiram. Cerca de 15 mil pessoas entregam a sua vida para Jesus pela primeira vez presencialmente em nossos eventos por ano. E a gente faz tudo isso voluntariamente, todo dia na internet. Agora nós estamos imprimindo 1 milhão de livretos, presta atenção nisso, 1 milhão de livretos com 12 temas diferentes para serem distribuídos nas comunidades carentes. Temas como perdão. 90% das pessoas de comunidade tiveram muito problema desde a infância, com o pai que abandonou, que nunca apareceu, ou com alguém que molestou, ou com outra pessoa que feriu, que diminuiu, e as pessoas têm problema com o perdão. Nós temos outros livros como a pessoa melhorar o futuro dela, ou seja, são 12 livretos que vão ser distribuídos gratuitamente em 28 comunidades carentes já cadastradas
Isso tudo a gente aqui que faz. Os empresários do Destiny Mind, que são nossos empresários da nossa mentoria anual, você que vem na Escola de Sabedoria, você que está assistindo na internet, a gente faz isso. Eu acabei de voltar agora da África. Para que você saiba, as passagens, o hotel, tudo que é custo para a gente estar lá com a equipe, não saiu das ofertas, não. Saiu do nosso bolso e dos empresários de lá que nos ajudaram. Sabe o que saiu das ofertas? O que a gente fez nas aldeias. Construímos a escola para 1.400 crianças, o refeitório para elas comerem todo dia, em um lugar que não se come todo dia. E agora, com um dos nossos eventos aqui que nós vamos fazer 1º de dezembro, com a família Adib, da família Marques da CIMED, eles resolveram, a gente vai fazer um evento chamado Negócios em Família e Sucessão. E o João Adib, um bilionário do Brasil, me ligou: Bruninho, eu quero fazer um evento contigo, Negócios em Família. E outra coisa, eu vi que você está na África, né? Eu estava na África quando eu atendi o telefonema. Eu falei, sim, tudo que a gente levantar, tudo que a gente arrecadar, nós vamos doar tudo para combater a malária nessa aldeia, porque é o que mais mata crianças nessa aldeia. 3.000 famílias já estão cadastradas para receber a vacina e os remédios que nós estamos doando. Tiago, que bonito na África e no Brasil. No Brasil, além das comunidades, a gente está adotando famílias com crianças com deficiência no Nordeste do país. E fazendo toda a caridade que a gente pode, além do principal, que é a pregação do Evangelho, né? Que adiantaria toda a caridade se o Evangelho não fosse pregado. Então, se você acredita nesse chamado, nesse ministério, na Casa de Destino, que é o nosso ministério de ensino, você pode agora fazer sua contribuição, sua oferta para Deus, para honrar Deus e para ajudar as pessoas. 100% do que é arrecadado é só para obra social e pregação da palavra. Por exemplo, esse lugar que você está aqui, você não ajuda a pagar, fica tranquilo, a gente que paga do bolso para você estar, e é por isso que é gratuito você estar. Você não está ajudando a pagar nada, ao contrário, você só está contribuindo para honrar a Deus e para que isso chegue através da obra social, da associação da Casa de Destino, em muita gente. Então, enquanto nós cantamos uma canção, se você sentir no coração e quiser, é à vontade, é só para quem quer, é só para quem se sente livre, é para quem quer se conectar com esse ministério, é para quem quer semear no próprio futuro, é para quem quer honrar Deus de alguma forma, para quem quer agradecer por tudo que já recebeu através do nosso ministério. Você pode fazer isso agora, em nome de Jesus.